Olá pessoas, meu nome é Luciano Ludovico, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Então foram pesquisados ali 200 hotéis, já vou anotar esse número aqui, 200 hotéis foram pesquisados, e aí ele pegaram os valores das diárias, né? Os valores das diárias de cada um desses hotéis. Então, no hotel A, tu tem uma diária de R$200, uma diária de R$200. No hotel B, uma diária de 300, o valor dessa diária é R$300. No hotel C, R$400, vamos pegando esses dados. E no hotel D são R$600 o valor da diária. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então, ele fala que o hotel A tem 25% dos hotéis pesquisados foram do tipo A, que tem a diária A. Do hotel B, a gente também tem 25%, a mesma coisa, 25%. Do hotel C, 40% dos pesquisados foram do hotel C, né? Então 40% dos pesquisados foram do hotel C e 10% do hotel D. 10% do hotel B. O que acontece? Ele pede, então, o valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade. Então, qual é o valor mediano do quarto padrão nessa cidade? O que acontece? Mediana. Para a gente poder organizar os nossos dados. O que é a mediana? É sempre um valor central de uma sequência em ordem crescente ou decrescente. Até aqui a gente vai fazer então em ordem crescente. Mas a questão central é, a gente tem que pegar exatamente esse termo, tentar pegar esse termo do meio para que a gente consiga achar então qual é o valor mediano. E aí, claro, se for ímpar, é exatamente o do meio. Se for par, como vai ser o caso aqui, a gente vai ter que fazer uma média aritmética desses dois termos do meio. Mas primeiro vamos organizar esses dados para a gente poder ter essa sequência que vai possibilitar a gente calcular a mediana. Bom, ele nos diz o seguinte: a gente tem 200 hotéis aqui, a gente tem 200 hotéis e ele diz que 25% são desse valor de diária A. O que eu posso fazer para achar achar esse número de hotéis A? Eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer só uma regrinha de 3, onde 200 seria 100%, né? E aí eu posso descobrir qual é esse número para 25%. Quando eu faço essa regrinha de 3 aqui, eu chego que isso aqui é 50. Ou seja, a gente tem 50 hotéis do tipo A e eu já vou fazer aqui, colocar já esse dado aqui pra gente. Bom, a mesma coisa, fazendo essa mesma regra de 3 aqui, eu tenho também para os hotéis B. E aí eu vou ver que também esse número, até aqui por cima, como os dois porcentagem é igual, a gente vai ver que é a mesma coisa. Mas fazendo a regra de 3, obviamente a gente vai chegar no mesmo resultado. A mesma coisa com C, fazendo a regra de 3 do 40%, a gente vai ter, então, 80 hotéis do tipo C e do tipo D a gente vai ter 10%, então seriam 20 hotéis. Todos esses valores eu já vou colocar aqui na tabela. Então o B seria o 50, o C seria 80 e o D seria 20 hotéis. Ok? Bom, agora a gente tem que ver como é que essas frequências que a gente descobriu aqui vão se enquadrar dentro da sequência, ou seja, o que vai acontecer? Eu preciso botar eles agora em ordem, né? E eu vou colocar em ordem crescente desses valores. O que acontece? Eu vou começar nesse caso então, como é crescente, do mais baixo para o mais alto. Quando a gente for colocar isso numa sequência, eu vou ver que os 50 primeiros termos, pelo que a gente viu aqui, ou seja, do 1 até os 50, vão corresponder a quem? Os hotéis de valor de R$200. Os hotéis de valor R$300 vão corresponder então a mais 50 itens, ou seja, iria do 51, né, o primeiro depois seguir, até o quanto? Até o 100, e aqui a gente teria mais 50 números nessa nossa sequência. A gente teria 50 de 200 e seria os 50 de 300. Depois a gente tem mais 80 de 400, então seria do 101 até o 180, e depois aqui a gente tem o que? Mais 20 do D, que seria do 181 até o até o 200, né? Até o 200. Então aqui eu tenho essa minha sequência. O que acontece? Para a gente achar agora a mediana, a gente tem o quê? 200
que a gente tem 200 números. Para a gente achar essa mediana, a gente tem que pegar o quê? Tem que pegar o termo central. Como é uma distribuição par, a gente não vai ter um termo central, na verdade a gente vai ter dois. Por quê? Porque se eu pegar aqui esses 200, tá? E dividir isso em duas partes, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parte que vai pegar os números de 1 até 100 e depois eu vou ter uma segunda parte que vai pegar dos números de 101 até 200. Ou seja, os números centrais dessa distribuição vão ser quem? Vão ser o 100, né, que é o último termo dessa primeira divisão, e o 101, e o termo 101, que seria o primeiro da próxima divisão, né? Até a gente tem um método prático para fazer isso aqui. Eu posso dividir esse cara, né, 200 por 2, vai dar 100, e aí quais vão ser os meus dois termos do meio? Vai ser o 100 e o 101, né? Ou seja, seria o 100 e o próximo, que seria que pegaria, então, esses dois valores para a gente poder calcular a mediana. E aí o que acontece? Qual é o nosso termo 100 aqui? O nosso termo 100 vai ser, então, o 300, porque ele está o quê? Porque nessa distribuição dos hotéis B, a gente tem o quê? O do 51 até o 100. Então, o centésimo termo vai ser o quê? Um hotel B, que vai ser o valor de 300. Ao mesmo tempo que o termo 101 vai ser quem? Vai ser um hotel C, que tem o valor de R$400. Certo? Então esses são os dois termos do meio dessa distribuição. Para achar a mediana, o que a gente faz? A média aritmética dos dois, ou seja, somamos os dois, dividimos por 2, isso aqui fica 700 dividido por 2, que isso aqui vai dar então 350. 350 vai corresponder então à alternativa C.